o governo dos Estados Unidos confirmou, na sexta-feira, no fim da tarde, que o Felipe Martins não entrou aqui nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022, comunicado então divulgado na sexta-feira, vamos traduzir assim, pela Agência Federal de Proteção às Fronteiras Americanas, e a conclusão contradiz acusações usadas pelo Alexandre de Moraes para sustentar aquela ilegal prisão preventiva do Felipe Martins, que ficou inclusive 10 dias numa solitária, sem ver a luz do sol. E o documento, acho que é isso que é o mais importante, Max, o documento citou nominalmente o ministro do STF. Vamos lá. Diz o seguinte: esta constatação de que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022 contradiz diretamente as alegações do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, recentemente sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Reconhecemos que o ministro de Moraes citou um registro incorreto para justificar a prisão de meses do senhor Martins. A inclusão deste registro incorreto nos sistemas oficiais da CBP continua sob investigação e a CBP tomará as medidas cabíveis para evitar futuras discrepâncias. A CBP condena veementemente qualquer uso indevido desta entrada falsa para fundamentar a condenação ou prisão do senhor Martins ou de qualquer pessoa. Reafirmamos nossa dedicação em manter a integridade de nossos registros de fronteira e em apoiar os princípios de justiça e direitos humanos. E vou passar a palavra já, só porque a gente teve mais uma pancada, o Jason Miller, que é um dos conselheiros do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele renovou as críticas ao Alexandre de Moraes, ele que já foi perseguido, foi ele que ficou barrado lá no aeroporto de Brasília, né, quando ele era o CEO ali, o cara que comandava o Getter, ele estava no Brasil, quando foi voltar aos Estados Unidos, ficou um tempão ali detido no aeroporto de Brasília, sendo interrogado por agentes da Polícia Federal que não falavam inglês. Ele escreveu o seguinte nas redes sociais, o Jason Miller: Alexandre de Moraes pertence à prisão. O que ele está fazendo com o presidente Bolsonaro é repugnante e o que ele fez com Felipe Martins é condenável. Não vou desistir até que o careca esteja atrás das grades e receba tudo o que merece. Essa publicação do Jason Miller foi uma resposta a uma outra publicação feita no X de um vídeo do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro falando especificamente do caso do Felipe Martins e colocou também a mensagem lá por escrito, o Eduardo Bolsonaro. Felipe Martins preso por uma viagem que não fez e agora acusado de uma reunião de que não participou. Solte Felipe Martins, Alexandre de Moraes. Max, depois eu trago o caso da Flávia. Ana Bárbara está aqui já? Então vamos conversar com a Ana Bárbara e depois a gente fala do caso da Flávia Magalhães, porque o caso do Felipe Martins não é o único. Então aqui, me permita, Ana, Max e Lacombe, só trazer um dado histórico. Tá? Não há registro na história diplomática entre Brasil e Estados Unidos de que as autoridades americanas tenham mencionado alguma autoridade brasileira. Quando eu falo autoridade aqui, gente, eu não estou falando de artista, não. Estou falando de alguém que tem um cargo importante no Estado. Ou seja, um cargo de Estado. Não é cargo de governo. Né? Não é uma pessoa que está no executivo. Estou falando de um cargo de Estado, que no caso é o Alexandre de Moraes. Nominalmente foi mencionado Alexandre de Moraes. É a primeira vez na história entre Estados Unidos e Brasil, ou seja, desde que os Estados Unidos nasceu, 1776, até hoje, é a primeira vez que nós temos um documento dizendo que a alegação de uma autoridade brasileira Sim. sobre uma pessoa ter entrado aqui, ou seja, de uma fraude documental, ela é falsa. Veja que o documento dos Estados Unidos, e a Ana pode me corrigir se eu estiver errado, ele não há suposições, ele é peremptório, ele é afirmativo, né? Sim, sim, eles afirmam. Aqui a gente está com a nota aqui aberta, mencionando exatamente isso, que é após a conclusão da revisão, foi determinado que o senhor Martins não entrou nos Estados Unidos. O CBP condena veementemente o uso indevido dessa entrada falsa para embasar a condenação ou prisão de Felipe Martins. Isso é que me impressionou mais. A citação nominal ao Alexandre de Moraes, porque eu imaginei, bom, quando confirmarem que a entrada não houve, que aquele registro é falso, fraudulento,
eles vão emitir uma nota afirmando, olha, não houve a entrada, mas não vão citar o que isso gerou de consequências para o Felipe Martins no Brasil, né, na mão de um tirano. Mas isso me impressionou, Ana, quer dizer, a citação nominal do Alexandre de Moraes nessa conclusão. Sim, e não só citando o Alexandre de Moraes, como ainda mencionando a questão de violação dos direitos humanos. Imagina só, o Alexandre de Moraes, que já hoje, tem a lei Magnitsky aplicada, sendo trazido aqui, e novamente citando a violação dos direitos humanos promovida por ele. Ou seja, o que nós estamos vendo, Max, Lacombe, Ana, e a todos que estão nos acompanhando em casa, o que nós estamos testemunhando aqui agora é a construção documental em Washington em relação a Alexandre de Moraes. Há uma construção documental evidente. Porque antes você tinha o que ele fez comigo, né? E isso é o que levou Alexandre de Moraes a Magnitsky, né? Ele fez... ele queria mandar no Rumble, mandar no Trump Media Group para poder derrubar os meus perfis. Fez isso em relação ao X. Inclusive eu quero agradecer ao Elon Musk publicamente. O meu perfil Alan Conta 5 está com subscription, porque o Alexandre de Moraes ele tinha obrigado o Elon Musk e ao X, a empresa, né, a fornecer porque eu podia ter disponível o endereço da minha carteira de Bitcoin. Olha que loucura! Ele ficou revoltado, tá? Para quem não lembra, aí, eu sei que é muita coisa que acontece comigo, então às vezes quem me segue não sabia disso. O X, Lacombe, ele te dá a possibilidade tanto de você ter subscription, tá? Quanto te dá a possibilidade de você monetizar o seu conteúdo, que são duas coisas distintas, e uma terceira, que é você poder colocar, quando você acessa o perfil, ó, você vai acessar aqui, eu vou tentar acessar aqui a conta Alan LD Santos, que é a primeira. Aqui tem um símbolozinho de nota, tá vendo? Quando você clica nela, é Welcome to Tips, e aí você tem a possibilidade de dar tips para a pessoa. Aí o meu tem Bitcoin Address e o Venmo, tá? O Alexandre de Moraes queria saber por que eu tinha a possibilidade daquilo e onde aquilo ia parar. E queria cortar. E aí, óbvio, essa conta ela nunca teve acesso no Brasil, acho que só durante um período. O Elon Musk deixou lá. Aí a conta 5, ela agora não tem nem a notinha, nem o símbolozinho de moedinha lá. Mas agora eu tenho subscription, eu tenho 12 inscritos lá no meu perfil do X, na Alan Conta 5. E quando ele fez isso, ele violou direitos humanos fundamentais, porque eu estou nos Estados Unidos, a empresa é americana, ele não tem que meter o bedelho. E aí, óbvio, soma-se isso ao pedido de prisão, que não passou pelo Departamento de Estado, não passou pelo DOJ, e ele foi violando. Aí teve o meu caso, teve o Constantino, Paulo Figueiredo, Flávia Magalhães, que a gente ainda vai comentar aqui, e tantos outros que levaram Alexandre de Moraes a ser sancionado pela Magnitsky. E agora, soma-se tudo isso ao caso do Felipe Martins, que é a primeira vez que nós temos o nome de uma autoridade de Estado, né, no caso do Brasil, que é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um dos 3 poderes da República, mencionados pelo governo americano. O que historicamente é bom que todos aqui fiquem sabendo, é a primeira vez na história dos Estados Unidos e na história do Brasil.